Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos vocês. Desde já eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, dizer de fato que eu estava ansioso por esse culto e é muito bom ver a presença de cada um de vocês aqui. Agradecer a equipe da Chatuba que prontamente nos atendeu. Espero que essa parceria que as nossas igrejas têm firmado possa continuar por muitos e muitos anos. Meus irmãos, sem mais demoras, o nosso tema hoje é sobre a verdadeira batalha espiritual. Provavelmente você já ouviu diversas coisas sobre esse tema. Provavelmente você já viu diversas bizarrices sobre esse tema. Coisas como espíritos demoníacos que estão em roupas, em cores de unha, em cores de parede e por aí afora. Coisas realmente complicadas e difíceis de serem cridas, principalmente por nós que somos batistas e por todos aqueles que são cristãos de fato bíblicos. O tema ele já foi falado de diversas maneiras. Possivelmente você já ouviu diversas coisas erradas e equivocadas sobre o tema. Mas hoje eu quero apresentar a vocês que existe de fato uma batalha espiritual que é verdadeira e é real. É uma batalha que acontece na vida de todo aquele que é um servo de Deus. É uma batalha que acontece na vida de todo aquele que entregou sua vida a Jesus Cristo e tenta, por causa disso, viver de forma piedosa em gratidão àquilo que Cristo fez. Se você está sentado aqui essa noite e você é um servo de Cristo, você já enfrentou uma batalha espiritual. Você já passou por momentos onde estava em um campo de batalha. O detalhe é, será que você sabia disso? Porque é possível que um crente passe por uma batalha espiritual sem ter a noção de que ele está em um campo de batalha. E esse é um dos maiores problemas que os cristãos enfrentam hoje. Muitos não sabem o que é uma batalha espiritual. Muitos não sabem quando estão sob ataque do maligno. Por isso, nessa noite, eu quero ler com vocês um texto onde o apóstolo Paulo nos diz claramente que o diabo possui intenções. Quero convidar você a abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo de número 2. Segunda Coríntios, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Olha o que o texto bíblico diz para a gente. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para ser perdoado, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo está escrevendo aqui a sua terceira carta, provavelmente, à igreja de Corinto. E por que eu digo a terceira ou até mesmo a quarta carta? Se você não sabe, antes da primeira carta, Paulo já havia escrito uma carta à igreja de Corinto. Capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer àquela igreja, olha, eu já adverti vocês por carta que não se associem com pessoas imorais. Ou seja, antes de 1 Coríntios, Paulo já tinha enviado uma outra carta que nós não temos. Então vem 1 Coríntios, que é a segunda carta de Paulo a essa igreja.
Agora a gente descobre que 2 Coríntios, na verdade, não é 2 Coríntios. É a 4ª carta de Paulo aos Coríntios. Por quê? Aqui, no capítulo 2, no início do capítulo, Paulo vai dizer que mandou a eles uma carta, é chamada de carta severa. Nessa carta, parece que Paulo foi muito duro em sua repreensão a essa igreja. Nessa carta severa, parece que Paulo escreveu coisas muito duras. Então ele vai dizer para aquela igreja, olha, eu escrevi do jeito que eu escrevi, não para que vocês fossem entristecidos. Não foi para isso. Mas Paulo tinha um propósito de corrigir um erro que estava acontecendo. Agora, quando a gente chega aqui no capítulo 2 de 2 Coríntios, da nossa Bíblia, a gente vê Paulo dizendo à igreja que a igreja deve restaurar a comunhão a alguma pessoa que foi cortada da comunhão. Foi isso que a gente leu. Paulo está dizendo, olha, a punição que foi imposta pela maioria a essa pessoa que entristeceu a vocês e a mim, é suficiente. Agora é hora de fazer com que essa pessoa que foi punida pela igreja volte à comunhão. Perdoem, tragam-o de volta, reafirmem o amor por essa pessoa. Lendo à primeira vista, talvez possa criar uma dúvida para a gente. Espera aí, de quem que Paulo está falando? A gente leu Paulo dizendo que alguém foi expulso da igreja e agora precisava voltar. A pergunta é, quem é essa pessoa e o que ela fez? Aqui os teólogos se dividem. Existem pelo menos 2 possibilidades nesse texto. Uma possibilidade é que Paulo esteja falando acerca daquele caso de 1 Coríntios capítulo 5, a respeito daquele jovem que se deitava com a madrasta. Lembra dele? Um jovem na igreja dos Coríntios estava tendo relações sexuais com a própria madrasta. E a igreja, a princípio, não estava fazendo absolutamente nada. Então, algumas pessoas vão defender que esse irmão, ele foi cortado da comunhão, ele foi disciplinado, foi retirado da membresia da igreja, mas agora ele se arrependeu e deseja voltar à comunhão dos irmãos. Então, Paulo está dizendo, olha, a punição que ele sofreu, ok, agora basta, podem trazê-lo novamente à comunhão. Reafirmem o amor que vocês têm por ele. Essa é a primeira posição. A segunda posição, que é a qual eu estou mais inclinado, é a de que essa pessoa não é o homem de 1 Coríntios capítulo 5, mas é uma outra pessoa que estava se opondo ao ministério de Paulo no meio da igreja. Então parece que alguém na igreja dos Coríntios estava se opondo, por exemplo, ao apostolado de Paulo. Não sei se vocês sabem, mas na igreja dos Coríntios haviam pessoas que não consideravam muito o apóstolo Paulo. Se eu não me engano, no capítulo 10 ou capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo vai dizer assim, olha, presta atenção, ele vai dizer assim, ó, alguns de vocês dizem que Paulo, no caso falando dele, é muito forte com palavras, mas a sua presença não é tão forte assim. Ele é muito duro escrevendo cartas, mas presencialmente ele não é isso tudo que estão falando. A sua palavra é desprezível. Ou seja, tinha uma certa antipatia com relação a Paulo, até mesmo nessa igreja. E alguns teólogos vão dizer que é justamente sobre isso que Paulo está escrevendo. Desse homem que se levantou contra o apóstolo Paulo na igreja, foi disciplinado, saiu da igreja e agora estava querendo retornar à comunhão. É por isso que Paulo vai dizer, olha, se vocês perdoam, eu perdoei. Se é que eu tinha alguma coisa para perdoar. E agora é hora de reafirmar o amor a esse irmão. O ponto principal da gente aqui não é definir se é a pessoa de 1 Coríntios 5, se é esse irmão que afrontou e que desafiou a autoridade do apóstolo Paulo. Não. O meu ponto principal é que você entenda que uma pessoa foi disciplinada da igreja, ela foi cortada da membresia da igreja, agora ela desejava voltar à comunhão, e a instrução de Paulo é, retornem essa pessoa à comunhão. E aí você pergunta, Paulo, por quê? Por que essa pessoa precisa ser trazida de volta à comunhão? Por que nós precisamos reafirmar o nosso amor para alguém que parece que não nos ama? Por que eu preciso aceitar de volta alguém que nos rejeitou, de certa forma? A resposta de Paulo encontramos no versículo 11, quando ele diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Olha agora, pois não ignoramos as suas intenções. Perceba, Paulo está dizendo que uma questão administrativa da igreja
era algo espiritual. Por quê? Disciplinar um membro da igreja, a disciplina cirúrgica, quando ela acontece, pode parecer algo meramente burocrático. Alguém cometeu um pecado, alguém infringiu algumas regras, alguém quebrou algumas normas e agora essa pessoa precisa ser expulsa, ela precisa ser retirada, como em qualquer outro clube, como em qualquer outro lugar, que você entra, tem regras para respeitar e se você não respeita, você está fora. Mas perceba, para Paulo não é algo meramente burocrático. Isso é uma questão espiritual. Absolutamente nada do que acontece na igreja é mera burocracia. Aqui tratamos de coisas espirituais e eu quero dizer a vocês que se vocês não as consideram espirituais, o diabo tem intenções sobre cada coisa que acontece no meio da igreja. O diabo está atento aos cultos que acontecem na igreja. O diabo está atento às assembleias que acontecem na igreja. O diabo está atento às conversas que acontecem nos corredores da igreja. Ele tem intenções sobre absolutamente tudo o que acontece e tudo aquilo que diz respeito ao povo de Deus. E o quanto antes você perceber essa grande verdade, você vai estar mais preparado para as batalhas que acontecem por causa disso. Deixa eu dizer a verdade do texto. Satanás possui intenções malignas contra o povo de Deus. Satanás possui intenções malignas contra você. Ele fará de tudo para tentar desviar você de Deus. Eu vou trazer para vocês algumas maneiras como Satanás, ele tenta nos afastar de Deus. Ele faz isso há muito tempo. Durante muito tempo, desde o princípio, ele tenta afastar da comunhão os homens de Deus. Lembra lá em Gênesis capítulo 3? Quando Satanás se apresenta a Eva e começa ali um diálogo, qual é a pergunta que ele faz? Olha, foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva diz, não, a gente pode comer, só não pode comer da árvore que está, da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas olha a pergunta dele. A pergunta dele traz uma coisa que está ali no fundo. Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Olha isso. É como se ele estivesse dizendo assim, olha Eva, eu acho que Deus não foi muito bom com vocês não. Se Deus fosse bom para vocês, ele deixava vocês comerem de tudo. Mas se vocês não podem comer de tudo, então Deus não é muito bom para você. Satanás, por vezes, age nas sutilezas. Olha o que ele está tentando fazer. Pegar a mulher e jogar ela contra Deus. Agora, vamos avançar um pouquinho na história. Olha para Jó, capítulo 1. Satanás vai à presença de Deus, de alguma forma que não conseguimos explicar muito bem. Ele se apresenta a Deus, então Deus inicia o diálogo. Olha, viu meu servo Jó? Homem justo, reto, irrepreensível, que se desvia do mal. Satanás diz para Deus, mas é claro, o Senhor o protege, o Senhor o guarda, o Senhor impede que coisas ruins aconteçam a ele, aí é fácil, é claro que ele vai te adorar. Agora, fere Jó. Toca na vida de Jó, toca nas coisas que Jó possui e você vai ver se ele não vai blasfemar na tua face. Sabe o que Satanás está fazendo aqui? Ele está dizendo que Deus é muito bom para Jó. Pega o gancho. Para Eva ele diz, Deus não é muito bom para você. Se ele fosse, ele deixava você comer de tudo. Para Deus ele diz, eu acho que o Senhor é muito bom para Jó, porque o Senhor o protege muito. Olha só, o mestre em criar intrigas e contendas. A gente avança um pouco mais na história. Chegamos ao capítulo 3 de Mateus. Jesus vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali no deserto, o diabo, em várias tentações, em determinado momento diz a Jesus, leva ele a um alto monte, lá no pináculo do templo, e mostra todos os reinos da terra a Jesus, e diz, olha, se prostrados me adorares, te darei tudo isso. Sabe o que ele estava dizendo para Jesus? Se você me adorar, eu serei para você melhor do que Deus é. Porque eu te darei tudo se você só me adorar. Não precisa de cruz, não precisa de sofrimento, não precisa de nada disso. É só me adorar e tudo você receberá. Perceba, o mestre das intrigas,
O mestre das divisões tenta jogar o homem contra Deus, tenta jogar Deus contra o homem e agora tenta criar um racha na Trindade. Essa tática ele usa no meio do povo de Deus, tentando criar intrigas entre irmãos, tentando criar discórdia e divisão. A batalha espiritual ela precisa ser entendida de forma que a nossa luta é uma luta pela união. A unidade da igreja aqui em Corinto estava em jogo. Paulo está dizendo, olha, recebam de volta esse irmão à comunhão. Receba-o para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Sabe-se lá o que uma pessoa dominada por excessiva tristeza poderia causar à igreja de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, a comunhão precisa ser restaurada. Satanás deseja afetar a comunhão que você tem com seus irmãos. E ele é mestre em fazer isso. Às vezes, nas coisas mais sutis, a comunhão pode ser quebrada. Eu lembro de uma vez, conversando com uma pessoa, ela disse para mim que um irmão da igreja estava muito chateado com ela. Eu perguntei, por quê? Eu fui perguntar para ele, olha, eu estou sentindo que você está muito chateado comigo. Você não está me cumprimentando direito, você não está falando comigo direito. Então, eu vim aqui perguntar, o que está acontecendo? Então, quando foi fazer essa pergunta, a pessoa disse, olha, é porque no dia tal, eu passei por você, cumprimentei você e você não me respondeu. Então, aquela pessoa disse, meu amigo, mas eu não te vi. Eu juro para você que eu não te vi. Se eu tivesse te visto, eu falaria com você. Olha só, uma coisa boba, simples, que não foi tratada imediatamente, foi aos poucos criando raiz, foi aumentando, o problema foi sendo alimentado no coração, e então ali tinha um irmão que já estava tratando o outro irmão mal. Quem sabe se não estava já dizendo a outros, fulano de tal é muito arrogante, eu passei, falei, nem falou comigo, fingiu que nem me viu. Percebe? Uma coisa simples, mas que pode ir ganhando cada vez mais um peso maior. Precisamos estar atentos a isso, por quê? A comunhão é algo espiritual. O diabo fará de tudo para que você não tenha comunhão com seus irmãos. Ele fará de tudo para quebrar o bom relacionamento que você tem com o povo de Deus, porque ele sabe que crentes solitários são alvo mais fácil. Crentes que andam sozinhos, crentes que buscam somente a solidão, são alvo fácil para Satanás. Eles não têm ninguém para encorajá-los, eles não têm ninguém para aconselhá-los, eles não têm ninguém a quem confessar seus pecados, eles não têm ninguém com quem caminhar, estão caminhando e serão alvo fácil de Satanás. Portanto, em primeiro lugar, a batalha espiritual precisa ser entendida como algo que Satanás faz para acabar com a comunhão do povo de Deus. Isso é espiritual. Cuidado. Talvez haja aqui nessa noite alguém que não está muito bem com outra pessoa. Algo o está incomodando. Algo o está atormentando porque você tem nutrido no coração algum sentimento ruim com relação a outro irmão em Cristo. Pelo amor de Deus, cuidado. Satanás tem intenções com relação a isso. E suas intenções são malignas. Ele é o mestre das divisões. Mas em segundo lugar, ele também é o mestre do engano. Satanás, ele usa de diversas formas para causar engano em nossas vidas. Pelo menos duas formas pelas quais ele usa para enganar. Contando mentiras deslavadas e contando meias verdades. Vamos voltar para Gênesis de novo? Ele chega para Eva, lembra? Falando, olha, foi verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore? Mentira deslavada. Ele sabia que Deus jamais tinha dito algo assim. E ele descaradamente mente. Por quê? É o enganador, é o pai da mentira. Perceba, é possível que Satanás se aproxime de você com mentiras deslavadas. E talvez essa seja até uma forma mais fácil de reconhecer.
Mas Satanás também pode se apresentar a você com meias verdades. Como? A conversa entre a serpente e Eva continua. Eva diz, não, a gente pode comer de todas as árvores. Só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comemos dela, nós morreremos. A serpente então diz, certamente não morrerão. Mentira deslavada. E olha agora, Deus sabe que no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A pergunta é, Deus era conhecedor do bem e do mal? Responda para você. O que você acha? Se eu te perguntasse isso na IBD, Deus é conhecedor do bem e do mal? Qual é a resposta? Sim. Deus é conhecedor do bem e do mal, não por praticá-lo. É Adão e Eva, quando comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, seriam conhecedores do bem e do mal, mas por praticá-lo. É uma meia-verdade. Ele diz, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele só não conta que isso tem um problema, isso tem um efeito devastador. Vai atormentá-los pelo resto de suas vidas e todas as outras gerações que virão posteriormente serão afetadas por esse conhecimento do bem e do mal, que é um conhecimento mais do que meramente intelectual, mas é um conhecimento prático. É alguém que agora vai ser marcado em tudo aquilo que faz, por causa desse conhecimento do bem e do mal, e o fruto que isso gerou. Perceba, meias verdades são contadas por Satanás, a fim de enganar, de iludir, de ludibriar você. Você sabia que Satanás pode encher o seu coração? Você sabia que Satanás pode sugestionar coisas a você? Tem um meme na internet que mostram algumas pessoas fazendo bobagem e o meme diz assim, olha, o que acontece quando eu dou vazão aos pensamentos intrusivos, né? Esses dias eu vi um de uma criancinha que tinha um lago cheio de peixes e a criancinha está olhando os peixes. De repente os pensamentos intrusivos vieram e ela mergulhou naquilo ali com roupa e com tudo. De alguma forma, Satanás pode nos trazer pensamentos intrusivos. O texto que Guilherme leu no início nos fala sobre dardos inflamados do maligno, que são arremessados contra o povo de Deus. Você já parou para se perguntar, o que seriam esses dardos inflamados do maligno? Já parou para pensar sobre isso? Que Satanás tem o poder de lançar pequenas fagulhas na sua mente. Dardos inflamados que, quando acertam o alvo, causam catástrofes. Satanás pode encher o coração de alguém. Eu trago aqui pelo menos um caso para você. Lembra de Atos capítulo 5? Quando aquele homem chamado Ananias, junto com sua mulher, decidem dizer aos apóstolos que venderam um campo por um determinado preço, quando tinham vendido por outro. Quando Ananias chega diante do apóstolo, o apóstolo diz, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para mentir? Lembra disso? Satanás pode encher o coração de alguém, e ele faz isso principalmente por meio de dardos inflamados que são lançados contra o meu e contra o seu coração. A verdadeira batalha espiritual, ela é compreendida quando você entende a realidade do que se passa na tua mente. A realidade daqueles momentos quando aparentemente você está tranquilo com Deus. Aqueles momentos quando aparentemente está tudo sob controle, está tudo bem. De repente, pensamentos malignos começam a vir à sua mente. Essas coisas são experimentadas até mesmo em momentos de oração. Quando você está de joelhos diante de Deus e pensamentos ruins vêm à sua mente.
Quando você está lendo a Escritura e pensamentos ruins vêm à sua mente, Satanás, ele vai fazer de tudo para que você se afaste de Deus. E normalmente, ele usa um caminho para fazer isso. E é um caminho que eu quero expor a vocês. Eu vou falar de algumas coisas que esse livro fala para a gente. Remédios preciosos contra as artimanhas do diabo. Esse livro nos ensina alguns caminhos e alguns dardos inflamados que o maligno lança contra os nossos corações. A primeira coisa que ele vai dizer para a gente, um dardo inflamado muito comum que ele lança contra nossas mentes, é dizer que o pecado é prazeroso. Satanás se une à nossa carne que deseja o pecado, naturalmente, e traz esse dardo dizendo, não, mas esse pecado, ele vai trazer um prazer a você. Não, mas quando você cometer esse pecado específico, quando você clicar naquele vídeo de pornografia, quando você trapacear, quando você passar a perna em alguém, quando você tiver orgulho, quando você for avarento, ele vai trazer um prazer. São promessas que vão sendo feitas de prazer à sua alma. Satanás vai dizer, isso vai trazer muito prazer a você. E ele sabe exatamente as fraquezas que nós temos. Se você já leu, por exemplo, o livro do Peregrino, você sabe que naquele livro não existem tentações com relação à sexualidade. Quase não é abordado, se é que é abordado no livro. Você não vê em momento algum ele fugindo de alguma mulher imoral. Porque o autor, muito provavelmente, John Bunyan, não tinha problemas com isso, até porque passou muito tempo preso. Então, provavelmente, ele não tinha muitos problemas com isso. Então, Satanás não o tentava nessa área, mas ele tentava em várias outras. Você é testemunha fiel disso porque você sabe que existem algumas áreas da sua vida que você não é tentado. Por quê? Você não é naturalmente inclinado a essas coisas. Então, Satanás, por conhecer você, ele sabe que se ele te tentar nisso, a chance de ter sucesso é muito baixa. Então, ele vai tentar você nas coisas que você naturalmente já é inclinado. Se você já é uma pessoa muito inteligente, que tem uma intelectualidade muito grande, é possível que ele te tente no orgulho. Agora, se você é uma pessoa que já pensa muito pouco de si mesmo, é uma pessoa que não é tão inteligente, não se considera tão esperto, talvez ele vai te tentar na autocomiseração ao extremo, fazendo você se sentir sempre o menor, sempre o coitadinho, não de forma saudável, mas de forma pecaminosa. Se você é tentado em pornografia, ele vai usar de meios e artimanhas para lançar dardos inflamados com relação a isso. O meu ponto é, ele conhece as suas fraquezas e ele vai sugestionar para você que o pecado traz prazer. Só que ele não vai contar toda a verdade. De fato, o pecado traz prazer à alma pecadora. Ao coração que é inclinado para o mal, o pecado traz prazer. Mas Satanás vai omitir de você as consequências que são causadas por esse prazer breve e momentâneo. Consequências que, por muitas vezes, são extremamente dolorosas. Ele apresentará a vocês as alegrias do pecado, mas ocultará todas as dores e sofrimentos do pecado. Então, ele vai avançando em sua investida. Ele vai dizendo, olha, você pode até se aproximar do pecado sem pecar. Ele vai dizer que você pode estar em lugares onde o pecado é cometido, mas não pecar. Você pode andar com pessoas que pecam, mas não pecar. Ele vai dizer a você, não tem problema se você estiver muito perto do precipício, é só você não cair. Pode andar livremente, pode caminhar livremente em cima da linha, é só você aguentar e não cair, não tem problema. Olha como é sutil. E muitos cristãos têm cedido a essa tentação.
caminhando ali, sempre muito perto do pecado. Muito perto de lugares que te lembram o pecado. Muito perto de pessoas que te fazem pecar. Porque ele vai dizer a você, você é forte. Você já não é mais aquela pessoa de antes. Você aguenta. Você pode caminhar com os pecadores livremente, pode frequentar o mesmo lugar livremente, porque agora você é forte, você é maduro e você não vai cair. E de repente você olha para si mesmo e você caiu. Por quê? Os dardos inflamados foram lançados contra o teu coração. Você não vigiou e cedeu à tentação. Você precisa se lembrar de José, que percebendo que a mulher de Potifar desejava cometer imoralidade com ele, ele se afastava dela, onde quer que ela estivesse, ele fugia e não desejava estar a sós com ela em momento algum, sempre fugindo, correndo. Não ande no limite, não ande na beira do precipício, confiando em você mesmo. E sabe o que Satanás vai fazer? Ele diz a você que o pecado é prazeroso. Ele diz a você que andar à beira do precipício não tem problema. E quando você cair, ele vai dizer, mas foi só um pecado bobo. Deus não vai se importar muito com isso. Na verdade, homens melhores do que você cometeram pecados muito piores do que você. Satanás conhece a Bíblia. E ele vai dizer a você, lembra de Davi? Adulterou com Batseba, mandou matar Urias e viveu por alguns anos guardando essa mentira em seu coração. Ele pecou de forma muito mais grave que você, então o seu pecado é quase nada. Olha a sutileza. Será que Satanás já soprou isso ao seu coração alguma vez? Será que alguma vez ele já lançou esse dardo inflamado à sua mente, dizendo, o seu pecado é muito pequeno comparado ao pecado de outras pessoas que pecaram de forma muito pior que você? A grande questão é, de fato, Davi pecou de forma muito maior. Porém, o arrependimento dele foi algo muito grande. Foi genuíno, foi sincero. Quando você lê o Salmo 51, você chora junto com Davi, quando ele rasga o coração para Deus, dizendo, pequei somente contra ti e fiz o que é mal. Davi rasgando o coração, Davi dizendo a Deus, enquanto eu calei meus pecados, o meu corpo todo faleceu, dia e noite a minha alma estava como uma alma moribunda, uma alma doente, cansada. O arrependimento de Davi foi na mesma proporção de seu pecado. Foi um arrependimento sincero, genuíno. Mas Satanás vai dizer a você, olha, o seu pecado é uma coisa muito boba. Você pode se arrepender depois e Deus vai perdoar, porque ele perdoou Davi, ele vai perdoar você. Está seguindo o caminho? Está seguindo a lógica? Olha, o pecado é prazeroso. Pode andar no limite do pecado. Olha, você caiu, tudo bem, é só um pecadinho. Você pode se arrepender a hora que você quiser. Você pode parar a hora que você quiser, como se o arrependimento estivesse única e exclusivamente sob seu poder, seu domínio. Como se o arrependimento fosse algo que você estala o dedo e ele acontece, e ele vem. Não sei se você já sabe disso, mas não é assim que funciona. O arrependimento é uma obra divina. Você não pode ter certeza nenhuma que se arrependerá dos seus pecados. Longe da graça de Deus, ninguém pode assegurar isso. Se não for a mão de Deus trazendo arrependimento aos nossos corações, estamos perdidos. Olha o caminho. Você pode se arrepender quando quiser. Mentira deslavada. E depois, quando você começa com um pecadinho, e vai pecando, você percebe que finalmente você está longe de Deus.
Deixa eu dizer a você, numa floresta, existe muito mais chance de você morrer picado por um mosquito do que estraçalhado por um tigre, por uma onça. Sabia disso? É muito mais provável que você morra picado por um mosquito no meio de uma floresta do que por meio de uma onça. As pequenas coisas podem matar você facilmente, muito mais facilmente do que as grandes coisas. Por quê? As grandes coisas, os grandes pecados são visíveis e você provavelmente logo vai correr deles. Você não vai correr de um mosquitinho. Ele vai picar, você vai dar um tapa. Daqui a pouco vem outro, você dá outro tapa. Só que daqui a pouco você já não consegue. Não tem mais força para matar os pequenos mosquitos e eles vão se acumulando. Os pequenos pecados que não são combatidos são utilizados por Satanás. E quando você se der conta, tem muitos pequenos pecados, suas forças se foram todas. E você já não tem mais forças para lutar. Essa é uma verdade. Existem pequenos pecados em sua vida? Faça uma análise nesse momento. Quantos pequenos pecados você tem abrigado no seu coração? Quantos pequenos erros estão aqui e você não está fazendo absolutamente nada para derrotá-los? Se você não está fazendo nada, cuidado, Satanás tem intenções com relação a isso. Mas ele continua, porque ele é astucioso. Ele diz a você, são coisas pequenas, você não precisa lidar com isso. Ele diz, você pode se arrepender a qualquer momento e Deus vai perdoar vocês. Então você continua, peca de novo, até que chega um momento que você cai em si e percebe que está longe demais do Pai. E é nesse momento que ele vai dar a cartada final. E ele vai dizer assim, você foi longe demais, não tem perdão para você. Às vezes a gente pode acabar se sentindo assim, não é mesmo? Pecamos. De repente algo em nossa mente nos faz pensar, será que ainda tem volta para mim? Será que Deus ainda vai me aceitar? Depois de tudo que eu fiz? Será que Deus ainda vai me receber? E Satanás vai lançando cada vez mais dardos. Não tem como, porque você foi alertado. Não tem como, porque você foi avisado. Você não tropeçou apenas. As pessoas falaram, tem uma pedra na sua frente, e você quis continuar caminhando em direção à pedra. As pessoas diziam, olha, é um precipício que está à sua frente, você vai cair, e você quis continuar andando rumo ao precipício. Não tem mais volta para você. E ele vai martelando, até que você finalmente se dá por vencido e diz, é verdade, não tem volta para mim. Esse é o caminho que muitos homens e mulheres trilharam. Um caminho para longe de Deus. Até que chegou um momento em que eles pensaram, eu não posso mais voltar, eu já fui muito longe. O remédio precioso contra essa e todas as outras artimanhas do maligno é saber que nunca é longe demais para voltar quando se trata do seu Pai. Se tem alguém aqui essa noite pensando que foi longe demais e já não pode mais voltar, o relacionamento não pode mais ser restaurado como era antes. As coisas não podem voltar a ser como era antes com Deus. Você foi longe demais. Se Satanás está soprando isso no coração de alguém esta noite, eu quero lembrar a você daquele jovem, daquela história que Jesus contou. O jovem que se afastou do Pai, cometeu pecados, mas de repente, algo veio em sua mente. Já sei, vou voltar à casa do Pai.
Vou voltar à casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado filho teu, recebe-me como um dos trabalhadores. E aquele jovem descobriu que existe um caminho de volta para o pai. E aquele jovem descobriu que o caminho que traz de volta para o pai é o caminho que leva aos braços do pai. E nos braços do pai, você não é tratado como um dos trabalhadores, como um dos servos, como um dos escravos, mas no braço do pai, você é tratado como filho, porque lugar de filho é no braço do pai. A comunhão é restaurada, o relacionamento é restaurado, a intimidade é restaurada. Por quê? Porque alguém decidiu voltar. De longe, se pôs a caminhar e voltou aos braços do Pai. Eu não sei em qual estágio de todos esses que eu falei nessa noite você está. Talvez os dados inflamados que estão sendo lançados à sua mente sejam esses de que o pecado é prazeroso, ou de que é só uma coisa boba, você não precisa se preocupar, depois você para. Eu não sei qual estágio você está, mas eu sei que existem remédios preciosos, que eles podem e devem ser utilizados nessa batalha espiritual. Essa batalha que é árdua, mas que pode ser vencida muito por causa daquilo que o Guilherme leu para a gente. Eu quero voltar com vocês. Efésios capítulo 6, para a gente finalizar. Olha comigo, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Um ou dois. Efésios 6, verso 10. Vamos ler mais uma vez esse texto. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, porque a sua luta é contra seres mais fortes do que você, porque a sua luta não é contra seres humanos, porque a sua luta é contra as forças espirituais, vistam a armadura dos homens? Não. Vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Agora, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Você já parou para pensar por que Paulo fala da armadura de Deus justamente para essa igreja de Éfeso? Paulo não escreve isso aos Gálatas, ele não escreve isso aos Colossenses, aos Tessalonicenses, porque ele escreve isso justamente à igreja de Éfeso. A gente tem estudado Atos aqui, nos domingos à noite. E uma coisa que tinha muito aqui em Éfeso, uma coisa muito forte que acontecia em Éfeso, eram rituais de magia. Se você lembra, quando os cristãos, quando as pessoas em Éfeso se convertem, o que eles fazem? Eles pegam os seus livros de magia, botam na fogueira e queimam tudo. Ou seja, Éfeso era um lugar onde haviam muitos rituais de magia negra. Agora, Paulo está dizendo: vocês precisam se revestir da armadura de Deus. Por quê? O diabo, ele não vai deixar vocês em paz.
Ninguém entra na casa do homem forte e leva tudo de graça. Ele vai lutar contra vocês. Pegou a ideia? Vai ter luta do diabo contra vocês. Por isso, vocês precisam se revestir da armadura de Deus. E nessa armadura, ele fala sobre o escudo da fé. Quando você lê essas palavras, você pensa num escudo, talvez um escudo pequeno. Mas olhando para o contexto da época, e a palavra que Paulo utiliza no grego aqui, traz a ideia de um escudo que era usado pelo exército romano, e não era um escudo pequeno, um escudo qualquer, era um escudo grande o suficiente para proteger você, mas também protegia uma parte daquele que estava ao seu lado. O escudo tinha esse propósito, proteger você e também proteger aquele que estava ao seu lado. Paulo está dizendo, usem o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno que são lançados contra vocês. O escudo da fé vai ajudar você a pegar os dardos que o maligno lança. Ele vai proteger vocês desses dardos. John Piper diz que o pecado e o diabo nos fazem promessas. Faça isso que você vai ficar mais alegre. Faça isso que você vai ter mais prazer. Faça isso que sua vida vai melhorar. Ele vai fazendo promessas. E como a gente combate as promessas do diabo? Com as promessas de Deus. É assim que se combate as promessas do maligno, com as promessas de Deus. Quando o maligno promete facilidade, dizendo, olha, faça isso e então você prosperará muito mais rapidamente. Você vem com a promessa de Deus, de que não vai faltar o pão, de que vai suprir as necessidades, porque Ele tem cuidado de você. Combata as promessas do diabo com as promessas de Deus. E por fim, todo esse escudo da fé aqui, espada, capacete, escudo, sandália, cinturão, tudo isso só pode ser usado se você não esquecer jamais do versículo 10. Às vezes a gente lê o versículo 10 e vai batido já direto para a armadura. Mas o versículo 10 é a chave de tudo. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Você só vai conseguir vencer as artimanhas do maligno se você se fortalecer em alguém que é mais forte do que você e é ainda mais forte do que o maligno, em Deus. Sua inteligência não livra você do diabo. Sua sagacidade não livra você dos dardos inflamados. Sua força de vontade de viver uma vida santa não livra você do maligno. A única forma de você se proteger contra os dardos inflamados do maligno é se fortalecendo no Senhor e no seu forte poder. Como eu faço isso? Como eu me fortaleço em Deus? Como eu me fortaleço contra as investidas do maligno? Vestindo a armadura de Deus. E mais, sendo cheio do Espírito Santo. Como eu sou cheio do Espírito Santo? Paulo vai dizer, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você se reveste do poder de Deus quando você se reveste do Espírito. E você se reveste do Espírito quando você se reveste de salmos, hinos, cânticos espirituais na comunhão do povo de Deus. Quando eu posso levantar o meu escudo da fé e proteger também você. Na comunhão, quando eu levanto o meu escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno, de alguma forma eu posso proteger você. Por quê? Se eu estiver sob ataque do maligno, levanto o meu escudo e começo a conversar com você. Cara, essa semana eu fui tentado nisso, mas graças a Deus eu pensei sobre esse texto, lembrei daquilo que aconteceu, lembrei daquela parte da Escritura, então minha fé foi fortalecida. Talvez você tenha protegido aquele que está ouvindo o que você está falando.
Percebe como as coisas elas vão acontecendo e às vezes a gente nem está atento? Por isso, eu quero convidar você a fazer uma análise do teu próprio coração, da sua própria vida. Você entende que você de fato está em uma batalha espiritual? Você consegue perceber que Satanás tem intenções contra você? E mais, o que você está fazendo a respeito disso? O meu encorajamento é para que você olhe para tudo isso e não fique atemorizado, e não fique aterrorizado. O meu encorajamento é para que você olhe para tudo isso e se apegue firmemente àquele que foi alvo das tentações mais difíceis que um homem já pôde suportar. Sabe quem? Jesus. O autor aos Hebreus vai dizer para a gente que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. E ele que foi tentado em tudo, porém sem pecado, conhece as nossas fraquezas. O diabo conhece as suas inclinações malignas. Ele conhece as suas fraquezas, mas tem um outro que também conhece as suas fraquezas. Só que ele não vai usá-las contra você. Ele conhece as suas fraquezas. E ele usa isso para se compadecer de você, para ter misericórdia de você, para te auxiliar na caminhada. Revista-se do Senhor. Fortaleça-se do Senhor e no seu forte poder. Como? Tendo os olhos fitos no autor e consumador da sua fé. É olhando para Cristo, aquele que venceu as tentações, que você encontra força, encorajamento para lutar contra as tentações. E é olhando para Cristo como aquele que venceu toda a tentação e todos as artimanhas, os dardos inflamados do maligno, que você pode encontrar forças para continuar caminhando, sabendo que, ainda que você tropece, ainda que você ceda em algum momento, existe um Cristo que se compadece de você e está sempre de braços abertos, pronto a receber de volta todo aquele que confessa e se arrepende de seus pecados. Por isso, nessa noite, eu quero fazer com você um momento de oração. É uma oração de alguém que vai fazer uma retrospectiva do seu próprio andar e caminhar. É alguém que nesse momento vai pensar sobre como tem andado com Deus, de como está a caminhada com Deus. E então vai clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude a enfrentar a batalha espiritual que está acontecendo na minha vida, a qual meus olhos não estavam percebendo, mas agora estão. Me dá força para caminhar e para enfrentar as astutas ciladas do maligno. Vamos orar, meus irmãos? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou deixar você orar por uns minutos. Abre seu coração para Deus nesse momento.